Boa noite. Como o Aristeu falou, eu sou José Clériston, eu sou seminarista da Arquidiocese de Fortaleza, né? Atualmente, estou no processo formativo que a gente chama de teologia, né? E aqui no processo formativo eu já estou no meu último ano, que são um processo de 3 anos, né? Propedêutica, filosofia e teologia. E no próximo ano, com a graça de Deus, vai ter a primeira ordenação, né? Que a primeira ordenação é o diaconato e no ano seguinte a ordenação ao presbiterato. Né? Então, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com vocês, né? Dando essa formação junto a vocês. Eu gostei muito porque me forçou a entrar no tema, né? O tema é de extrema importância para toda a igreja. Eu tive que ler muitas coisas além do subsídio, né? Eu tive que voltar um pouco em algumas coisas que foram lançadas sobre a missão. O próprio Papa Francisco já lançou muita coisa, falou muito sobre isso, então eu tive que mergulhar sobre o que ele tinha falado, pelo menos as diretrizes principais. Eu tive também que ver os documentos oficiais da igreja que falavam sobre missão, né? O compêndio do Concílio Vaticano II, do Catecismo da Igreja Católica, né? Eu tive que buscar também um pouco das origens bíblicas, o fundamento, né? E entender também um pouco como se deu a missão na história da igreja, enfim. Eu gostei muito, muito mesmo, porque tudo que vai acontecer aqui já me enriqueceu bastante e isso já vale muito a pena para a minha formação, não porque eu fiquei mais rico, mas principalmente porque me deu mais substrato para a minha missão pessoal mesmo, né, diante do povo de Deus como futuro pastor aqui na Igreja Particular de Fortaleza. Então, nosso tema de hoje é A Vida é Missão, Eis-me aqui, envia-me, o lema. Né? Esse tema é uma proposta para o Dia Mundial da Missão, que acontecerá no dia 18 deste mês. E o lema é tirado do texto de Isaías. Isaías 6:8, né? É o lema, é a palavra principal. Mas para entender a fundo isso, né, esse tema e esse lema, é preciso distorcer, né, esmiuçar todo esse texto de Isaías, que fala da vocação de Isaías. Por que Isaías disse, eis-me aqui, envia-me? Ou por que Isaías assume essa missão? Qual o contexto histórico? O que está acontecendo com Isaías? Né? Então eu fui a fundo também em relação a isso, né? Então eu convido a gente a ficar com a palavra de Deus agora, abrir aí Isaías, né? Isaías 6. E eu pediria a você aí que você possa pegar a Bíblia, por favor. Eu peço, deixa eu ver aqui, sortear um nome entre tantos que estão aqui. Vânia. Vânia, por favor. Ou então o Aristeu. Pegue a sua Bíblia aí, por favor. Se for possível, se vocês estiverem em casa, claro. Se não tiverem, tudo bem, que às vezes vocês podem estar no caminho, na corrida da vida. Mas se estiverem em casa, por favor, pegue a Bíblia. Abra em Isaías 6. 6. E eu vou pedir que vocês possam abrir e que vocês leiam, porque eu vou falar. Para vocês não cansarem da minha voz. Né? Seria bom alguém, a gente ouvir uma voz de uma segunda pessoa. Eu peço encarecidamente, se possível, a Vânia, ela possa abrir Isaías 6. Tudo bom, Vânia? Vânia? Tá podendo falar? Pode ligar o áudio, Vânia. Talvez o Aristeu falou alguma coisa sobre áudio, mas aqui vocês podem ligar o áudio. E eu preciso que vocês liguem o áudio. Hoje o áudio tá liberado. Eu vou até desligar o meu, Vânia. Tu liga o áudio e lê Isaías de 6, de 1 ao 13, viu? Pode ser, Vânia?
Vou tirar o tempinho, porque eu acho que tu foi correndo pegar a Bíblia. Repete aí o versículo, por favor. Então, é o capítulo 6, versículo do 1 ao 13. Acho que é só nós hoje mesmo, viu, Aristeu? Manda as ordens que a gente vai lendo. Pode ler. Isaías, capítulo 6, versículo do 1 ao 13, certo? Então, vamos começar. Isaías é chamado para ser profeta. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Cada duas eles cobriam o rosto, com duas cobriam o corpo, e com as outras duas voavam. Eles diziam em voz alta, uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros, e morro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Ai, aí um dos serafins voou para mim, segurando com antenas uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: Agora que esta brasa tocou seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida, ouvi o Senhor dizer: Quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: Aqui estou eu, envia-me a mim. O Senhor Deus me disse: Vá e diga ao povo o seguinte: Vocês podem escutar o quanto quiserem, mas não vão entender nada. Podem olhar bem, mas não enxergarão nada. Isaías: Façam com que esse povo fique com a mente fechada, com os olhos e os ouvidos surdos e com os olhos cegos, a fim de que não possam ver, nem ouvir, nem entender. Pois se pudessem, eles voltariam para mim e seriam curados. Até quando isso vai durar? Eu perguntei. Ele respondeu: até que as cidades sejam destruídas e fiquem sem moradores, as casas fiquem completamente vazias e os campos sejam arrasados. Eu, o Senhor, mandarei o povo para longe deste país, e as cidades ficarão vazias. E mesmo que fique no país uma pessoa em 10, ela também será morta. Os que restaram serão como o toco de um carvalho que foi cortado. O toco representa um novo começo para o povo de Deus. Obrigado, Aristeu. Dá uma olhadinha na mensagem, viu? Chegou a mensagem aí da Vânia. E ajude ela, por favor. Então, gente, o texto, né, o lema
que foi escolhido sobre essa temática da missão foi especificamente sobre a vocação de Isaías. E é tirado desse contexto de Isaías, aonde Isaías é chamado pelo Senhor. É chamado pelo Senhor. Mas há uma realidade muito forte aqui na vida de Isaías, né? O começo aparece Isaías. Eu acho isso muito interessante, né? Todo esse contexto, ele é muito pedagógico. O profeta vai usar esse contexto, e isso é maravilhoso, porque ele é muito pedagógico. E na pedagogia, nessa pedagogia do profeta, ele vai mostrar como é que se chega à missão. A nossa temática é a vida é missão. Então, o profeta, o livro de Isaías, vai ensinar toda essa pedagogia do que é essa vida da missão, a vida que é missão. Então, chega um momento, vamos aqui diretamente para o texto, né? Chega um momento em que, em um determinado tempo, o profeta ele é arrebatado para a presença de Deus, em um sonho, né? Como uma imagem, como um sonho, como um êxtase, né? Então, ele vê o Senhor sentado sobre um trono, alto e elevado, a causa da sua veste enchia o santuário. Acima dele, em pé, estavam serafins, cada um com 6 asas, com 2 cobriam a face, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Eles clamavam uns para com os outros e diziam: Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos, a sua glória enche toda a terra. A voz dos seus clamores, os gozos das portas oscilavam, enquanto o templo se enchia de fumaça. Então, essa primeira parte da perícope de Isaías está falando sobre que situação o profeta escuta o chamado. Toda missão vem de um chamado. E que situação é essa? É uma situação de encontro com Deus. A primeira coisa que nos parece passar despercebido como surge a vocação de Isaías, que depois nós vamos chegar lá, que essa vocação é a vida dele missionária. O primeiro momento é perceber essa coisa que muita gente não percebe. Isaías recebe o chamado. E que situação ele é chamado? Ele está em intimidade com o Senhor Deus dos exércitos. Isso não pode deixar passar. Esse é um detalhe necessário, preciso, primordial. A vocação, o chamado, parte da presença de Deus, da intimidade com Deus. Isaías está em uma visão. Isaías está no sono, em um êxtase profundo. E ele está na presença de Deus, em intimidade com Deus. Por isso que começa a manifestar algo na vida dele. E essa manifestação é o início da vocação dele. Depois, quando Isaías está lá, na intimidade com Deus, e ele começa a experimentar essa grandeza de Deus, qual é a reação de Isaías na presença de Deus? Então eu disse: ai de mim, estou perdido. É muito interessante essa reação de Isaías. Ai de mim, estou perdido. A gente poderia pensar assim, dizer que normalmente na presença de Deus, a gente sente a grandeza dele, a beleza, a majestade de Deus, e claro, deve ser uma coisa muito boa, logo a reação tem que ser muito sempre positiva. Mas se a gente olhar para as grandes experiências na Bíblia, das pessoas que receberam a sua missão, diante da intimidade com Deus, da grandeza com Deus, a reação deles é adversa da presença de Deus. Normalmente eles não se sentem bem, eles não se sentem à vontade, eles não se sentem grandes, eles não se sentem especiais. Muito pelo contrário.
Quando eles estão na intimidade com Deus e há uma manifestação inicial da parte de Deus em direção a eles, o que eles sentem é uma reação repulsória deles mesmos diante da realidade. Vamos voltar aqui. Se a gente for lá ver João Batista, depois que a gente for ver lá o nascimento, a anunciação, o que acontece com Nossa Senhora, o que acontece com Zacarias, o pai de João Batista, eles temem a presença do anjo. Eles temem a manifestação. Eles ficam perturbados. Moisés, no monte, ele, diante da sarça ardente, ele cai por terra. Ele teme aquela manifestação com Deus. Abraão e assim todos os outros grandes profetas e personagens que têm uma experiência forte e real com Deus. A experiência com Deus leva a um conhecimento profundo da sua natureza, daquilo que são. E essa experiência faz com que eles tenham esse choque do santo, 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 e deles enquanto pessoas limitadas, vinda do pó, do barro. Então, a primeira coisa é que o chamado ele vem sempre a partir da intimidade com Deus. Deus inicia esse chamado na sua presença, na sua intimidade. A segunda coisa, esse chamado, quando ele realmente é profundo, ele gera naquele que está sendo chamado um reconhecimento tão profundo de si, que ele reconhece a sua pequenez, a sua indignidade, a sua fraqueza, a sua falha. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque é comum, quando Deus nos chama, na nossa vocação, para assumir a nossa missão, seja ela qual for, de casado, de homem de Deus, de catequista, profissionalmente, viver a santidade, de padre, de leigo consagrado, de freira, de religioso, enfim, seja onde for, como for, toda vez que Deus chama esse chamado, normalmente a primeira experiência real, autêntica, de quando a gente experimenta isso, é: Senhor, eu não sei se eu posso. É muito grande. Como é que eu vou ser coordenador? O que eu vou falar? Tem gente mais capacitada. Senhor, como é que eu vou ser catequista? Senhor, como é que eu vou liderar? Como é que eu vou ser coordenador regional? Como é que eu vou ser isso? Como é que eu vou ser padre? Como é que eu vou ser mãe de família, pai de família? Então, é natural esse choque de realidade, do chamado e da visão pequena sobre si, da realidade sobre si, a visão autêntica sobre nós, ver nossas limitações. Claro que esse autoconhecimento leva também a ver as nossas capacidades, as nossas virtudes, né, os nossos dons, os nossos carismas, mas, acima de tudo, a gente consegue enxergar o nosso ser pequeno. Não se esqueçam, eu estou ensinando a pedagogia como chega na missão. Então, nós vamos falar que missão é vida. Mas onde nasce essa vida que acaba sendo uma missão? Nasce do chamado de Deus. Esse chamado de Deus que leva a gente a se conhecer pequenos e fracos, né? E reconhecer esse diante de Deus. Por quê? E aqui eu vou enfatizar uma coisa que parece absurda, mas faz parte da pedagogia de Deus com todos na história humana, desde lá da criação, desde lá do primeiro homem, e vai ser assim até o último homem no juízo final. Então, qual é essa pedagogia que Deus usa? Essa de nos fazer conhecer nossa pequenez. Sabe por quê? Porque a missão é de Deus. E se a missão é de Deus, essa missão tem que ser feita em Deus. Tem que ser feita abandonada em Deus. A missão é vida, e a vida é a vida de Deus. E se a vida é de Deus, eu tenho sempre que estar ligado a esta vida de Deus. Esta vida que é Deus. Então, eu só permaneço na vida com Deus, na vida que é Deus, se e somente se eu me abrir para Deus. E eu só abro para Deus completar a mim se eu tiver a consciência que eu não me basto.
Entende? Por isso que é natural e é bom que se tenha esse choque de realidade com a divindade de Deus. Onde eu vejo um Deus muito grande, uma missão muito grande, muito maior do que eu, onde eu começo a enxergar que eu não sou capaz, entre aspas, de dar-me para aquela missão, de praticar aquela missão, de viver aquela missão. Esse sentimento é necessário brotar do interior desse encontro com Deus, porque assim, se eu me percebo necessitado e incapaz de assumir a missão que me é proposta, o que é que me resta? Me abrir para aquele que há de tornar aquela missão possível, Deus. Começam a perceber a pedagogia de Deus, porque não é tão negativo se achar limitado diante da missão. Na verdade, é até bom, porque esse sentimento de limitação, de impotência, esse sentimento vai te fazer dependente de Deus. Isso é o primordial, isso que é o belo na dinâmica pedagógica de Deus. A nossa humanidade, as nossas fraquezas, Deus utiliza para ser a nossa força, que vai dizer lá em Paulo, quando me fiz fraco, aí é que sou forte. Quando percebi que sou fraco, quando sou fraco, então é que sou forte. Então, Isaías, ele percebe-se, e ele diz, e ele manifesta isso diante dessa expressão. Ai de mim, estou perdido. Quando nós falamos assim, fulano, você vai ser catequista, fulano, você vai ser coordenador disso, fulano, você vai representar o setor, fulano, você vai fazer isso, aquilo. Meu Deus, como eu vou fazer isso? Eu faço a mínima ideia, chama fulano, chama ciclano, que dá mais tempo. Eles são capazes. Ai de mim, eu estou perdido. Por quê? Porque Isaías diz assim, com efeito, sou homem de lábios impuros. Aí Isaías vai se descrever. E vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Isso de Isaías é perfeito. É perfeito, irmãos, para nós hoje. Porque quem é de nós que não olha para a nossa realidade e se percebe numa vida de impureza? E aqui nós podemos trazer essa linguagem de Isaías para a nossa atual. Quem é que não se percebe numa vida de pecado? Numa vida de quedas, numa vida de fraquezas, de misérias, de melindres, de imperfeições? Quem não se percebe assim hoje? E vocês podem achar estranho eu falar isso com um sorriso no rosto, mas isso é que é belo. Porque no caminho do Senhor não existe desde do último batizado até o Papa Francisco, não existe que esteja nesse caminho que não seja fraco, falho, pecador. Isto é belo, isto é grande, e é este o caminho, a pedagogia que Deus quis para si, para realizar a sua missão. Então, quando você começa a perceber que você é fraco, que você é falho, que você é miserável, isso é uma confirmação de que, de fato, é você que Deus escolheu. Por quê? Se alguma missão Deus te confiou e você se achou capaz e preparado e suficiente para realizar, você só tem duas saídas. Ou você abandona ela, sai fora, porque você vai fazer besteira. Ou então você vai aos pés do Senhor e diz, Senhor, mostra-me quem eu sou. Mostra o pouco que eu sou. Mostra a fraqueza que eu sou para esta missão. Porque só assim eu farei uma boa missão. Porque se eu for fraco, eu vou confiar em Ti. E não nas minhas próprias forças e capacidades. Entende o mistério de Deus? Entende a grandeza da pedagogia? E por que Isaías é tão atual para nós hoje? Por isso que é bom essa fraqueza, porque ela nos confirma que, de fato, Deus nos chama, Deus nos acolhe. Hoje é um desafio para nós ser padres jovens. Eu tenho meus 30 e poucos anos, 35 anos. O mundo ele é uma sedução incrível, mas fantástica. Os nossos olhos brilham com tanta beleza que o mundo nos chama e que é contrário ao que Deus nos chama. Que Deus me chama. E eu olho, eu contemplo no mundo hoje, e tantos outros jovens aqui na minha casa, somos 41, e nós percebemos o absurdo que é dar o sim para Deus a cada dia. Nós percebemos como é difícil quando isso exige de nós, mas é justamente isso que deve confirmar o nosso chamado.
A grandeza de saber que só Deus é capaz de me fazer resistir até o fim aos prazeres e seduções do mundo e aceitar a sua proposta. Uma proposta que vai sempre me fazer olhar para mim mesmo, me ver pequeno, falho, mas assim, essa pequenez e essa falha, esse meu ser barro, vai me fazer depender de Deus. Então vamos lá correr, por causa do nosso tempo. Né? Então vocês entenderam isso, né? Isaías, ele percebe que ele é pequeno para a missão. Depois ele se abre para a graça de Deus. E é isso que a gente vai ver agora. Né? Nisto, olha só, esse é belíssimo. Nisto, um dos serafins voou para junto de mim, trazendo na mão uma brasa que havia tirado do altar com um tenaz. E com ela tocou-me os lábios e disse: vê, isto te tocou os lábios, tua iniquidade está resolvida, teus pecados estão perdoados. Olha, Deus escolheu a Isaías. Deus chamou Isaías. Deus sabia quem chamou. Mas Deus já sabia quais eram as fraquezas e as impurezas, o pecado, a fraqueza, a limitação de Isaías. Deus já sabia o que ele precisava para realizar a missão. Então eu poderia ter mandado um anjo, antes mesmo de chamar. Aparecia um anjo, botava a brasa na boca dele, então tá pronto, tá perdoado, agora eu vou te chamar para uma missão. Mas não. Deus permitiu que Isaías fizesse uma experiência com ele. Na oração, na intimidade com Deus. A partir dessa experiência, Deus deixou e fez com que Isaías se visse a sua pequenez. E a partir dessa pequenez, que ele se assombrou com o que ele é, ele lançou um grito a Deus e disse: Senhor, eu não posso fazer o que tu quer, porque eu não sou capaz, eu sou puro, eu sou pecador. Então, só a partir disso, a partir dessa experiência de dependência, de abandono, de confiança totalmente para com o Senhor, Deus vem em auxílio de Isaías. Deus abre a graça, Deus concede a graça. E às vezes a gente pergunta, nossa caminhada, meu Deus, por que não está dando certo? Eu faço isso, eu faço aquilo, e não corresponde. Normalmente nesses encontros era para ter 30 jovens agora aqui nessa formação. Por que não vieram? O que está acontecendo? Porque é preciso abandonar-se na graça. Mas seminarista, eu fiz ótimo, eu fui bem divulgado, eu fiz os banners de divulgação, eu falei para todos os coordenadores, eu fiz o máximo, eu dei o meu tudo, é isso mesmo, você deu o seu tudo. E não se preocupe, porque agora é a graça que deve agir, é a graça que deve atuar. Chega um momento que é preciso fazer experiência de ineficácia. Isso faz parte do plano de Deus. Para quê? Para nos fazer depender e olhar, realmente eu posso fazer tudo que está ao meu alcance. O Paulo Aristeu trabalhou mais do que bengala, ou então do que muleta de aleijado, né? E eu vi esse trabalho dele todo. E mesmo assim, parece não corresponder àquilo que ele queria. Mas por que aconteceu isso? Aristeu, para uma só coisa. Para você se abandonar e perceber que apesar dos seus talentos, de tudo que você pode fazer, não é isto que faz a graça, mas é estar com Deus. E assim, eu dou esse exemplo dessa formação, Aristeu, mas com tantas outras realidades na igreja, cada um pode se ver, todos aqui com certeza são agentes pastorais, então agindo. Eu também muitas vezes já fiz tantas ações e que foi um desastre. Eu fui dar uma formação que não tinha ninguém. Eu passei 40 minutos pedalando de bicicleta lá para a banda de Maracanã. E chegando lá no local não tinha ninguém. Eu estava esperando 47 pessoas. E não apareceu ninguém. Nem a pessoa que abriu a igreja apareceu. E eu que tive que ir na casa dela, pegar a chave, abrir, esperei, não dei nada. E claro, a experiência de derrota é muito, muito real, mas é isso. E é isso que nos faz fazer essa experiência com Deus. Olha, Jesus é verdade, apesar de todo o meu esforço, de toda a divulgação. O próprio pároco tinha feito a divulgação.
nas missas, que ia ter essa reunião comigo. E mesmo assim não deu em nada, essa formação, na verdade, e não deu em nada. Senhor, todos os esforços humanos possíveis foram colocados. Por que não deu certo? O que aconteceu? A graça. O abandono à graça. É a graça que tudo faz. Então, meus irmãos, só para vocês entenderem um pouco essa pedagogia. Então, é necessário fazer essa experiência. Para vocês verem como é que Isaías chega. Eis-me aqui. Quando Isaías chega a dizer, Senhor, eis-me aqui, envia, ele já está trabalhado no fogo. Isaías sabe o que está dizendo. Né? Então, o Senhor vem e age. E Senhor, até então, só neste momento, Deus derrama a graça em Isaías. E a partir dessa graça, o que é que acontece? Em seguida, Isaías escuta a voz do Senhor, que dizia, que hei de enviar? Nosso lema. Quem hei de enviar? Quem irá por nós? E essa pergunta do Senhor, eu faço questão de parar um pouco nela. Olha só, a missão de Isaías, ela nasce de uma realidade concreta, real. Nasce de uma necessidade de Deus. O Senhor olha para a realidade histórica de Isaías e diz, quem nós vamos enviar? Deus falando consigo mesmo. Né? Ele chama de plural, de plural, esqueci a expressão. Vou falar para vocês. Então, Deus fala consigo mesmo, quem nós vamos enviar? O que farei? Quem enviarei? Quem nós vamos enviar? Graças a toda a pedagogia de abertura de Isaías, a graça de Deus, fazendo todo o processo, Isaías é capaz de ouvir os anseios de Deus, a necessidade de Deus. O que Deus está precisando, o que Deus está necessitando. Então, Isaías escuta Deus falar. Que faremos nós? Quem enviarei? Quem enviarei? E isso é muito nobre, isso é muito profundo, meus irmãos. Quem enviarei? Então, diante disso, meus irmãos, Isaías responde. Eis-me aqui, envia-me. Hoje, Clédita, hoje, como eu escuto a voz do Senhor, como eu escuto as necessidades do Senhor, como eu escuto aquilo que Deus me chama e me envia. A igreja vai chamar isso, dessa voz do Senhor, como os sinais dos tempos. E sempre foi assim. A voz do Senhor se manifesta, as necessidades do Senhor se manifestam através dos sinais dos tempos. Por exemplo, na Idade Média, começou a aparecer ordens religiosas com carismas específicos. E sabe quais eram os carismas deles? Copiar. Imagine hoje, monges, ou então frades e freiras, deixando tudo para assumir o carisma de ficar copiando livros. A vocação deles era essa. E era uma vocação chamada por Deus, copiar. Nós chamamos de os copistas. Eles copiavam livros diversos. Os caras deixavam tudo, não era para cuidar de pobre, não era para cuidar de doente, não era para anunciar o evangelho, não era para nada. Era só para se trancar num quarto e copiar. Era um chamado divino para copiar. Então, por que essa necessidade? Que carisma é esse? Parece ser um absurdo. Para nós hoje é um absurdo, mas para a época medieval, que não tinha como publicar, que não tinha como fabricar, que não tinha como produzir, como nós temos hoje a gráfica, para produzir, esses homens se trancavam, ofertavam a sua vida para escrever livros santos, sobre livros santos, a própria Sagrada Escritura, para que a Sagrada Escritura chegasse nas novas comunidades cristãs que iam sendo evangelizadas, novos continentes que iam sendo evangelizados, novos locais de evangelização. Então, esses homens e mulheres, eles consagraram a sua vida, deixaram tudo somente por uma ação nobre, porque a época exigia isso. Os sinais dos tempos era a voz de Deus chamando eles para consagrar a vida, para copiar.
E eles copiaram não só textos sagrados, mas textos também de medicina, textos de histórias, enfim, para a cultura humana, muito essencial hoje. Se não fossem eles, talvez o evangelho escrito nem chegaria a nós, porque tudo se perece, os primeiros pergaminhos já teriam se perdido no meio do caminho, e o que a gente tem hoje é cópia de cópia de cópia, e graças a esses copistas, hoje nós temos tantas riquezas doutrinal. Temos o Evangelho, temos a Sagrada Escritura, temos os escritos dos padres antigos, dos padres dos primeiros séculos, graças a esses homens e mulheres que sacrificaram. Então, o tempo que eles viveram foram a voz do Senhor chamando. Hoje também, a voz do Senhor nos chama através dos tempos. Quando nós vemos pessoas passando fome na rua, quando nós vemos pessoas sofrendo nos hospitais, quando nós vemos pessoas na droga, nas facções, jovens perdendo a sua vida por tão pouco, quando nós vemos sistemas sociais e político econômico tão injusto. Isso também, nos sinais dos tempos, nós chamamos de... Os sinais dos tempos é a voz de Deus que grita por homens e mulheres que se consagrem para que esta causa possa trazer a luz de Deus para a realidade humana. Então, também isso é o chamado de Deus. Isso também é a vocação dada por Deus. Certo? Então, só recapitulando um pouco. Nós estamos falando sobre a vocação de Isaías, onde tem um texto do lema principal desse dia mundial da missão, que é no dia 18 deste mês, e nós chamamos o mês missionário, né? Eis-me aqui, envia-me. Vida é missão, missão é vida. Então isso nasce a partir de uma realidade de Isaías, que está na intimidade com Deus. Nessa intimidade, Deus lhe fala. Nesse falar de Deus, ele percebe a sua pequenez. Deus lhe chama, na verdade. Ele percebe nesse chamado de Deus a sua pequenez. Deus, porque viu a sua pequenez, dá a sua graça. Essa graça que permite o próprio Isaías a escutar e ver nos sinais dos tempos a vontade de Deus. E ele tem a força para corresponder. Mas é interessante que o texto agora parece contradizer a ação de Deus. Quando diz assim: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele me disse: vai e diz a este povo: podeis ouvir certamente, mas não entendereis. Podeis ver certamente, mas não compreendereis. Embota o coração deste povo, torna-lhe pesados os ouvidos, tapa-lhe os olhos, para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, seu coração não compreendam, não se converta e não sejam curados. A isto perguntei: até quando, Senhor? É interessante que o Senhor manda Isaías. Parece absurdo. O Senhor manda Isaías para converter o povo, para anunciar a mensagem de Deus, para falar, levar a verdade de Deus para o povo. Só que aqui agora o texto apresenta que Deus mesmo envia Isaías para que o povo não entenda nada, o povo não compreenda nada. A missão torna-se incompreensível. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Então, diante disso, meus irmãos, eu pesquisei muito e eu encontrei, e meditando, e pesquisando, e meditando, e rezando, eu encontrei realmente o que o texto, a beleza que o texto traz. Na verdade, quando Isaías escreve isso, o que Isaías está querendo escrever é que o Senhor, ele não está dizendo para Isaías que ele vai, apesar que isso tem no texto, não significa, esse texto não significa que Deus vai desfazer a missão de Isaías, mas Deus já está prevendo para o próprio Isaías que ele vai anunciar, mas o povo não vai assumir, não vai compreender, não vai aceitar o que Isaías vai anunciar. Então Isaías se pergunta: mas o que está acontecendo então? Eu vou anunciar e o senhor já sabe que o povo não vai anunciar?
Em outras palavras, Deus está dizendo para Isaías, eu estou prevendo, mas eu estou te dizendo que mesmo que o povo não vai anunciar, e eu te mando para anunciar, é porque eu vou utilizar esses caminhos para fazer a minha vontade, Isaías. Ai, que nó na cabeça! Mas é isso mesmo. Deus provê para o profeta a incompreensão. Porém, a maneira de Deus falar é para mostrar que mesmo diante do fechamento e da recusa, ele, Deus, sabe aproveitar isso para os seus desígnios. É isso que acontece. Deus sabe prever e providenciar as nossas limitações, as recusas, as fraquezas, para realizar sua vontade. Por exemplo, esse momento agora, Deus sabe o que ia acontecer. Deus sabe como ia acontecer. Deus sabe a resposta que ele ia ter. Mas ele vai usar deste momento para algo bem maior. Né? Ele vai aproveitar. É providencial de Deus. Entendeu isso? Aí o texto continua. Depois eu vou abrir um momento de perguntas. Aí o texto pergunta. E a isto eu perguntei, até quando, Senhor? Até quando o povo não vai compreender? Até quando eu vou dar com burros na água? Até quando as coisas vão ser um fracasso? Até quando o povo vai rejeitar a tua vontade? Olha só, e aqui nós vamos entrar num tema, nós vamos partir para o Papa Francisco. Ele vai dizer, ele respondeu, até que as cidades fiquem desertas, por falta de habitantes, e as casas vazias, por falta de moradores, até que o solo se reduza a ermo, a desolação, até que Yahvé remova para longe os seus homens, e no seio da terra reine uma grande solidão. E se nela ficar um décimo, este tornará a ser desbastado, como o terebito e o carvalho, que uma vez derrubados, deixo apenas um toco. Esse toco será uma semente santa. Isaías pergunta, Senhor, até quando os homens vão recusar a tua vontade? Vão se fechar? Vão repelir o teu amor, a tua misericórdia? Nós podemos perguntar hoje, até quando, Senhor? E o Senhor responde, até quando chegarem a nada, Isaías. Até quando chegarem ao fim do poço. Mas por que isso? Vocês conseguem ver a imagem do que até quando, Senhor? E Deus fala de até quando tudo virar deserto. Até quando não tiver mais nenhum habitante na casa, nem na terra. Até quando tu chegar a esmo, a nada. Que imagem é essa? Que Isaías invoca, que Deus invoca para Isaías. De onde é que a gente retira na palavra de Deus essa realidade que Deus pinta para Isaías? Aonde? Na criação. Como é que começa a criação em Gênesis? Nada. Chega ao nada. Chega ao nada. Então, aqui, o Senhor já começa a apontar para Isaías o que ele vai fazer através de Isaías. Isaías, o povo vai chegar ao que era antes da própria criação, ao nada. Sabe por quê, Isaías? Porque em ti haverá uma grande criação. Em ti eu vou renovar a minha promessa. Em ti, através de ti, eu vou renovar o novo, o belo. Em ti, Isaías, eu vou recomeçar tudo. É como se Deus estivesse dizendo isso para Isaías. E Deus usa uma mensagem, uma imagem muito boa, e que a gente pode trazer para nós hoje. Eu não sei se algum santo fez, se algum teólogo fez, mas quando eu li, eu vi isso claramente. Essa ligação, né, com o Novo Testamento. Ou seja, ele começa a descrever até quando tudo virar cinza, até quando tudo for deserto, até tudo voltar a ser nada. Então virá uma grande esperança. De onde? De um toco, de uma árvore. O que era que tinha lá no início em Gênesis? A árvore da vida. Então Deus já faz aqui uma alegoria, uma imagem
da árvore da vida. Então, da árvore, Isaías. Lembra a imagem? Do nada, então tem a árvore da vida. E aonde é que vai ter uma outra árvore que trará a vida? Em Jesus. O topo. Ele ensina, ele finaliza dizendo: que vai derrubar tudo e vão deixar apenas um toco. E desse toco virá uma semente santa, que é Jesus. Nós podemos trazer a alegoria para Jesus, que é Jesus, do nada. Então, o Senhor permite. E quando chega do topo de Jesus, o que é que nós estamos falando? Nós estamos falando da crucifixão. Que a crucifixão de Jesus é o quê? A misericórdia. Então, Deus já está conduzindo para a misericórdia. Deus já está conduzindo o seu povo para a misericórdia. Então, toda missão é um ato de misericórdia. E é aqui que a gente volta para o Papa Francisco. Quando a proposta do ano da missão, do Dia Mundial da Missão, é esse vida é missão. Eis-me aqui, envia-me, eis-me aqui. Eis-me aqui para quê? Para enviar para a missão. Que missão? A missão que é, vocação de Isaías, é trazer a misericórdia para o mundo que não existe mais. Um mundo que está totalmente perdido, árido, deserto. Toda vocação é chamada de uma missão, e toda missão é para trazer a salvação ao mundo. É isso mesmo. Parece um absurdo, mas toda missão é para trazer a salvação ao mundo. Então a gente chega aqui, já no final, no meio para o final da nossa pregação, da transformação de hoje, que é: quem é a vida que é missão? Quem disse que era a vida? Jesus. Como ele disse, estava no contexto com Moisés, com Tomé, dizendo que ia partir, mas que eles sabiam o caminho. E Tomé pergunta, lá em 10, 18. João 10, 18, perdão. João 10, 18. Senhor, como o Senhor diz que vai embora e que nós iremos atrás, a gente não sabe o que é o caminho. E que a gente não conhece o caminho. E Jesus vai dizer para Tomé, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meus amados irmãos, todo mundo que é chamado à missão. E essa missão é essencialmente vida. Mas vida de quem? Vida sua? Vida minha? Vida do Papa? Vida do padre? Vida do coordenador? Do pároco? Da freira? Do catequista? Do crismando? Do crismado? Não. A vida é a vida de Jesus. Toda missão é vida. Vida de Jesus. Vida de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é a própria missão. A vocação de Jesus é missão. Missão. E missão é vida, é doação de vida. Eu vou explicar bem para vocês isso muito breve. Qual foi a missão de Jesus? Vinha ao mundo, João 10, 10. Vinha ao mundo. E como é que ele veio ao mundo? Prólogo de São João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, João 1,14, e habitou entre nós. A vida. Jesus, ele recebe a missão. E essa missão de Jesus é dar a vida, a sua própria vida. Então, ele sai do Pai para o mundo para dar a vida. Jesus sai do Pai, se encarna no mundo para dar a vida. A missão de Jesus coincide perfeitamente com doar a vida. Jesus é o primeiro missionário. Jesus é o único missionário, eu ouso dizer.
E todo aquele que assume a missão de Jesus, assume o chamado de Jesus, o chamado de Deus. O que assume, na verdade, é a vida de Jesus. E a vida de Jesus é missão, é doação, é dar a própria vida. João 6,51. Eu vim para que... Aí é João 10. João 10, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E João diz, a vida que eu darei é o meu corpo, como comida. E a comida que eu dou é verdadeiramente a minha carne. E não a dou. E ninguém tira de mim. Eu a dou livremente. Então, missão. Hoje fala que vida é missão. Nós estamos dizendo que vida é a vida de Cristo, que é missão, que foi dada a nós, que nos foi dada. E toda e qualquer missão nasce do chamado de Deus. E todo e qualquer chamado parte em Jesus. Está ligado a Jesus. E a missão que sai de Jesus sempre é a vida entregue de Jesus. João 13:15. Eu vos dei o exemplo. Quero que façais o mesmo. Lá no lava-pé. Jesus já está como que encerrando a missão com seus discípulos, seu apostolado, seu discipulado. Ele faz esse belíssimo discurso do lava-pé. E ele disse, eu vos dei o exemplo. Quero que façam o mesmo. E o que é que Jesus fez? Qual foi a única coisa que Jesus fez de mais importante de tudo que ele fez? Ele deu a vida. A missão de Jesus é dar a vida. Então, irmãos, sair em missão não é levar propostas. Sair de missão não é fazer todo uma sinal de estrutura. Sair de missão não é, de forma alguma, fazer projetos. Missão não é nada disso. Missão é dar-se. E dar-se sem medida. E dar-se livremente. Sem reservas. Sem cálculos. Sair em missão é dar a vida que é Jesus. Então, o que é que o missionário vai fazer? Censo de quem foi batizado e quem não foi batizado? Fazer campanhas de como deve viver ou não o cristianismo? Não, nada disso. O que o missionário sai para fazer é dar vida. E que vida? A dele? A visão que ele tem da vida? Como devem ser os regimes econômicos, políticos, sociais? Não. A vida que ele tem que dar é a da única vida que vale a pena ser vivida. A vida de Jesus. Ele tem que levar a missão que é a vida de Jesus. A missão que é, entendam isso, a missão que é a vida de Jesus. A única missão do mundo é a vida de Jesus. Então, o missionário, ele é aquele que, ele é Jesus no outro, para o outro. O missionário, quando ele vai para ser Jesus. A primeira presença que as pessoas que vão receber o missionário, a primeira presença de Deus, que as pessoas que vão receber os missionários devem receber é o Deus no missionário. O missionário é aquele que é Jesus, é onde ele faz missão. A primeira forma de ele dar Jesus é ele mesmo sendo Jesus na vida daquelas pessoas. Sendo missão na vida daquelas pessoas. Não é a presença eucarística, não é a presença de doutrina, não é nem mesmo a Sagrada Escritura. Não é. É ele estar ali enquanto missionário, mas ele mesmo não. É ele sendo Jesus naquelas pessoas que ele encontra em missão. Ele tem que encarnar a vida de Jesus. Ele não tem que dar outra coisa se não for o próprio Jesus.
Então, o missionário ele tem que levar Jesus. E que Jesus ele leva? Hein? Que Jesus ele leva? O Jesus que é misericórdia. Ó. Um Jesus que é amor. Um Jesus que cuida. Um Jesus que é pastor. Um Jesus que acolhe. Um Jesus que liberta. Um Jesus que sabe como as ovelhas estão, ferida, acabada pelo pecado. E sabe que a primeira coisa que tem que fazer é amá-las. Mas isso não com palavras, primeiramente, mas com a presença. Vocês já se perguntaram que tipo de presença vocês são para as pessoas? Isso é essencial para o missionário. Como as pessoas experimentam Deus na vida de vocês? Por exemplo, será que quando eu chego em alguma paróquia aí, tá vindo um seminarista para cá, para nossa paróquia. Quem é o nome dele? É o Clériston. Eu conheço o Clériston. Menino, tu não sabe como é que ele seminarista. É um carrasco. É horrível. Fala pelos cotovelos. É ruim, fala ruim. E persegue todo mundo e dá caramba e bronca. Isso, será que se alguém falar isso de mim, eu estou sendo Jesus para ela? Ou, tá vindo esse beijo para cá. Quem é? É o Clériston. O Clériston seminarista? Menina, aquele menino é um menino tão acolhedor. Olha, ama. A presença dele é maravilhosa. A gente se sente bem, se sente motivado. Tem um testemunho de vida belíssimo. Ele trata a gente bem. A gente quer sempre estar junto com ele, quer sair com ele, quer brincar com ele. Ele é uma pessoa demais, uma pessoa que tem palavra santa, que constrói, que edifica a gente, que consola o nosso coração. A gente sente Deus no modo dele de ser. Ele tem lá o defeito dele, mas é maravilhoso a gente ver Deus nele. Ele tem paciência, ele é o amor de Deus no meio de nós. Ele transmite esse amor de Deus. É isso que é ser missionário. Dar a vida de Jesus. Ser Jesus na vida dos outros, que cuida, que consola, que constrói, que faz tudo. Mas lembrem, para ser Jesus, tem que fazer aquela experiência de Isaías. Estar na intimidade com ele. Dessa intimidade, ver sua pequenez. Dessa pequenez, receber a graça da brasa de Deus, a brasa de graças de Deus, que me capacitará para ouvir a sua voz, entender como eu tenho que agir no meio das pessoas. E nesta ação, dar a única verdade, dar a única vida que vale a pena, a de Jesus. Realizar a única missão que vale a pena, que é ser Jesus na vida do povo. Jesus que é missão, por isso que a missão é vida, a vida de Jesus é uma missão, porque ser missionário é dar a vida, e a vida é o próprio Jesus, porque ele é a vida. Como missionário, eu não devo dar a minha vida, mas a vida de Jesus, a vida de Jesus. Então, Papa Francisco, ele vai insistir, falar da misericórdia, vai dar alguns tópicos, como viver um ano missionário, né? Mas eu resumi, é uma carta belíssima, e tem algumas coisas que eu li também, como eu falei, é muita coisa, muito material, agradeço muito por ter dado essa formação, é muita coisa, mas enfim, o tempo está indo, já está indo, nós só temos 15 minutos mais para a nossa formação, né? 20 minutos, na verdade, e eu vou dar um tempinho para a gente fazer perguntas e interagir um pouco. Eu ia interagir no começo, mas como eu vi que muitas pessoas algumas pessoas não tinham chegado ainda, eu preferi dar início à minha formação e acabei me empolgando um pouquinho, como é de praxe, né? Mas eu estou no tempo para terminar. Então, no tempo para terminar. Apesar que a gente começou bem atrasado, mas estou no tempo para terminar. Gente, eu quero que vocês abram agora o microfone de vocês e ajuda Aristeu ao povo a abrir o microfone. Fica aí atento, né? E eu queria que vocês... Eu não vou fazer perguntas, pode vir perguntas, mas daquilo que foi falado, daquilo que eu passei para vocês, né, do que a gente partilhou aqui, um ponto que você queira colaborar e dizer, nossa, eu não sabia disso, que é interessante isso, ou você queria perguntar sobre esse ponto, né, eu poderia esclarecer um pouco mais, eu não entendi muito.
né? Pode ser uma pergunta, como também você pode também só fazer uma colaboração, né? Olha, sobre isso eu achei interessante por causa disso, disso, disso. Eu queria que pelo menos 4 ou 5 pessoas falassem. Se vier só 4 ou 3, tudo bem, eu aceito. Mas alguém falasse, para eu poder ver e dar um feedback, e assim, eu vou dar só enquanto eu escuto, eu vou dar uma geral aqui no material, para ver se eu esqueci alguma coisa, deixei de fora, tá certo? Pronto, estou esperando por vocês. Eu vou começar aqui falando de um comentário que a Ana Flávia falou, sobre o que o Clériston falou dos fracassos, me fez lembrar da passagem de Mateus 13:58, onde o próprio Jesus não pode operar muitos milagres no local onde estava. Ana Flávia, se tu quiser falar um pouquinho sobre a tua colocação. Oi, boa noite, pessoal. É, Não, é porque o Clériston comentou sobre isso aí, né? Sobre né, que às vezes a gente se propõe a fazer algo, né? Se prepara e tudo, e divulga, e faz com tanto amor, com tanto carinho, e eu sou catequista, né? Então eu sei muito bem o que é passar por isso. Então, a gente vai lá, prepara, e de repente, sei lá, é um fiasco, não é o que a gente pensou. Mas isso me fez lembrar muito assim que muitas vezes a gente faz as coisas achando, se confiando, pensando que tudo depende de nós, né? Nós, da nossa capacidade, do nosso esforço, mas não, né? Quem faz é Deus, quem faz é a graça de Deus que age, é o poder de Deus que age. Nós somos servos inúteis, né? Então, assim, muitas vezes a gente confia muito na nossa capacidade, né? Às vezes, assim, a gente vai fazer algo e quando dá certo, a gente faz assim, né? Pensa assim, ai, fui eu, né? Nossa, como eu preguei bem, nossa, como que formação eu dei, né? Nossa, como eu falei bem e tal. Eu já fiz isso, viu? E quando vai mal, aí a gente diz, Senhor, por que que o Senhor me fez passar por essa humilhação? Então, quando vai mal, né, é culpa a Deus, mas quando vai bem, não, é ladrão da glória de Deus, né, como diz o santo. Então, assim, isso aí que o Clash falou me fez recordar muito disso, né, que até nessa passagem aí, quando Jesus estava na sua terra, lá ele pouco operou, né, então nosso Senhor assumiu a nossa humanidade como um todo, inclusive, como o Clériston falou, na nossa ineficácia, né? Então, gostei muito dessa colocação, Clériston, que tu fez. Obrigado, Ana Flávia. Mais alguém? Vê aí o microfone da Vânia, viu? Tem como ver aí, José Aristeu? Então, o microfone, só ela que pode ativar. Eu não Então, consigo. Vânia, qualquer coisa você escreve, viu, Vânia? Se quiser falar alguma coisa, você escreve, a gente lê aqui. A Tatiane podia dar um feedback aí para nós. Tá podendo falar, Tati? Não, Tayane. Tatiane não, Tayane. Staiane. É, Tayane. Tá podendo falar? Só se puder. Se não puder, também eu entendo. Que já peguei Uma 2 das, pontinhos. uma das grandes jovens do Conselho Juvenil olha, me esqueci agora, Santo Antônio. Olha, vocês me subestimam e infelizmente eu não posso falar muito, porque eu tô aqui nas últimas, o celular tá em 30%, então eu tô fazendo o mínimo para ficar até o final da formação. Desculpa. Tá bom, obrigado. Então, assim, 2 pontinhos que eu vi aqui que eu passei batido, que eu posso dar uma reforçada, já que o tempo que a gente tem.
Eu vou... O Papa Francisco, quando ele vai na sua carta para o Dia da Missão, né, lançada em maio, ele lançou em maio ainda, 10 de maio, mas era só para a data agora desse mês, 17 e 18, que é o Dia da Arrecadação Mundial para os Missionários, ele botou esse texto, né, eis-me aqui, envia-me, e ele falava assim, ó, que esse chamado vem da misericórdia de Deus e interpela a todos para a crise mundial. Então, lembra quando eu falei sobre como a vontade de Deus se manifesta? E eu falei nos sinais dos tempos. Hoje é evidente que, diante, por exemplo, dessas pessoas que estão saindo de um país, entrando no mar adentro, né, e acabam morrendo no meio do caminho, e a Europa fecha suas portas. Então, com certeza, pela vida daquelas pessoas que se perdem, Deus está chamando a humanidade, em especial o Papa Francisco, mas também a todos nós que pudermos fazer alguma coisa, os cristãos da Europa, e nós aqui pelas orações aqui que nós pudermos fazer, para assistir essa necessidade. A voz de Deus clama na vida daqueles que se perdem. E se fechar, e achar que isso é uma questão social, política, europeia, e que isso não me toca, isso aí é uma pobreza espiritual. Gente, é uma pobreza espiritual profunda. Quando eu vejo uma pessoa que acha que qualquer realidade e começa a botar compartimentos na nossa vida, eu percebo quando aquela pessoa não está catequizada, não foi evangelizada, não entende a fé cristã, não entende a universalidade da fé cristã. Aqueles irmãos que estão morrendo lá, afogados, são meus irmãos. Não é para ser batizados ou não. São meus irmãos, pelo menos como criados por Deus. Dependendo da religião que eles professam. E aquilo tem que me tocar. Ou eu tenho que forçar a ser tocado por isso. Eu tenho que me envolver por essa realidade. E eu botei essa realidade porque é algo mais gritante, atual. Mas em nossas realidades também, no meu bairro. Minha família mora no bairro, que é muito forte a questão, a presença de tráfico, né, das facções. É um absurdo. O que eu posso fazer, como diz Isaías, meu Deus, o que eu posso fazer contra as facções hoje? Eu não sou policial, eu não sou da operação de organização militar nenhuma, eu não tenho conhecimento de nada, mas eu preciso me sentir responsável, porque as mortes, a violência que essas pessoas lá no meu bairro vivem, sofrem, tem que me tocar. Por exemplo, o índice exagerado que nós temos hoje em dia com o suicídio de jovem, isso tem que me tocar. O que fazer? Sair colocando outubro amarelo, não lembro bem, né? Setembro amarelo, colocar aqueles lacinhos, isso basta? Não, eu tenho que fazer algo concreto. Eu tenho que, como cristão, assumir essa responsabilidade se tem jovens que estão se matando. E é um número muito grande de suicídios. O que eu posso fazer? E não são jovens, idosos, crianças, enfim. Então eu tenho que me sentir responsabilizado com isso. E outras realidades. Deixar aqui os sinais do tempo, aonde eu estou, na minha faculdade, no meu trabalho, dentro da minha casa, na minha rua, no meu bairro, na minha cidade, no meu estado, no meu país, no mundo em que eu vivo, até no sistema solar em que eu vivo, fale de acordo com a minha fé e me toque e me faça ter uma resposta de Deus para isso. Isso é essencial. E é isso que o Papa falava. Né? É preciso que tudo nos toque, não é porque agora, porque a realidade política tá difícil no Brasil, e agora eu vou fechar os braços. Não, eu vou também sair no meio da rua. Não, também não vou sair protestando nem nada, porque eu nem posso. Né? Também não vou também fechar os braços, porque eu não posso fazer nada. Eu preciso, de alguma forma, ver que contribuição como cristão eu tenho que dar. Essa é a verdade. Eu tenho que dar. Se é só que me cabe a oração, pois tá bom, pois que eu reze de fato. Mas se eu posso fazer algo mais, que eu faça. Como cristão, que eu faça. Porque é a voz de Deus que clama nesses que sofrem. Entendeu? É o Cristo crucificado que pede água para beber. É Jesus dizendo, eu tenho sede, dai-me de beber. É Cristo sofrendo em cada um. Como bem soube nos apresentar isso, o Matheus Chalcutá e a irmã Dulce aqui no Brasil. Enfim, irmãos, enfim. Essa é a realidade. Né? E outra coisa, o Papa trabalhou muito, nós falávamos muito, principalmente na missão, que foi ano passado, extraordinário, né?
Ele falava de um tema sobre conversão missionária. O que é conversão missionária? Na verdade, é isso que eu falei para vocês. E pelo menos é como eu entendo, né? E eu não consigo ver outra coisa. Não é só sair porta a porta e sair pregando como os evangélicos. Tá bom, quiser fazer isso é bom, eu faço muito, porque os padres exigem, quando eu já faço pastorais, né? Mas eu também faço em obediência, acredito que tem alguns frutos, sim, mas muito mais fruto tem quando eu vivo a verdadeira conversão missionária. E o que é a conversão missionária? No que eu entendo. Essa tomada de consciência que toda a igreja de Cristo tem a vocação de missão. Mas nessa missão que eu falei para vocês, o que é missão é a vida de Cristo. E o que é a vida de Cristo é doação, é sacrificar-se pelo outro. Então, sair de missão é sair levando a vida de Cristo, que é doação. A vida de Cristo é sempre doação. A vida de Cristo não é cobrança. A vida de Cristo não é fardo. A vida de Cristo não é regras. A vida de Cristo não é lei. A vida de Cristo é eu sacrificando para que o outro tenha vida e tenha abundância. Essa é a vida de Cristo. É amor doado, sacrificado, é essa doação, é o mistério pascal, é o centro da fé. O mistério pascal, isso é o âmago da missão, da vida de Cristo, é doação. Então, a convenção missionária é essa tomada de consciência minha, sua e de toda a igreja, em saber que eu tenho que ser esta missão, a minha vida tem que ser essa missão, essa comunicação da vida de Cristo, esse acolhimento, esse abraçar, esse amar, esse dar da misericórdia e deixar depois que as pessoas experimentarem dessa vida de Cristo, ela mesma escolhe viver desta vida de Cristo. Aí sim vem o segundo passo, que você vai exortar, que você vai mostrar o erro, que você vai doutrinar, catequizar. É o segundo passo, mas o primeiro passo nunca é exortação, nunca é catequese, nunca é doutrinação. O primeiro passo do missionário é sempre ser presença amorosa de Deus na vida daquele que está recebendo a missão. Sempre, sempre e unicamente sempre. Ser a vida de Deus na vida daquele que está recebendo a missão. Aí, se essa pessoa experimentar autenticamente, verdadeiramente, pela sua vida, a única vida que ela tem que experimentar, que é a vida de Jesus, através da sua única vida, ela vai, ao experimentar essa vida de Jesus, crer nessa vida de Jesus e vai desejar essa vida de Jesus que você transmite. Aí sim, para viver essa vida de Jesus, ela vai se abrir e vai se condicionar a tudo aquilo que já sabemos, que é catequese, que é conversão, que é renunciar ao pecado, que é obedecer a mandamento da lei de Deus, enfim. Mas isso é sempre secundário. Ninguém vai assumir todo esse esboço doutrinário se não experimentar o doce, o âmago, o amável, a ternura do amor misericordioso de Deus. Ninguém vai cair nessa loucura. Só experimentando, através da minha vida, a vida de Deus, que é misericórdia, que é doçura, que é amor, aí ele vai estar disposto também a viver essa dinâmica de renúncia, de cruz, de mandamento. Antes disso, ele não vive. Ninguém vive. E nem se pode anunciar isso. E por fim, o Papa diz assim, eu estou finalizando já, o Papa diz assim, o Papa usa uma outra passagem, a imagem de outra passagem, fala assim, olha, o mundo está em crise, olha. E eu pensei, realmente, na minha seminário está em crise, a igreja de Fortaleza está em crise, a diocese está em crise, olhando um pouco mais amplo, né, aumentando sempre a olhar, Fortaleza está em crise, o Ceará está em crise, o Brasil está em crise, o mundo está em crise. Nós estamos numa grande crise universal. E o Papa diz, então, nós estamos todos na mesma barca. Aí ele remete àquela imagem dos discípulos que estão no meio da noite na barca com Jesus dormindo. Então, ele diz, o coração da humanidade está dolorido, está angustiado, está sofrendo. E o que nós temos? Nós temos Cristo adormecido na vida do cristão. E o cristão precisa despertar para trazer o consolo necessário para toda a humanidade que está nessa barca.
E é Cristo, na vida do cristão, que é esse consolo, que é esta autoridade, que é esta presença de Deus. Não esqueçamos, Deus se fez carne, Deus se fez homem, se faz presente na história humana, para sempre. E essa presença é especialmente através de mim, de você. Especialmente através de mim, de você. Então o Papa usa essa imagem da barca. Nós estamos todos nesta barca. E é preciso que nós nos consolemos. E nós, cristãos, nessa barca da humanidade, nós temos o consolo necessário. Nós temos a grande esperança. Nós temos a resposta para a crise. E qual é essa resposta para a crise? Jesus, o amor de Jesus, a misericórdia de Jesus, o evangelho através da nossa vida. Essa é a grande resposta para consolar os corações, encorajar os corações e sair desta crise humanitária que nós nos encontramos. Jesus, através da nossa vida. Eu vou só agora ler aqui a contribuição da Vânia. Ela diz: gostei muito de te ouvir e em relação ao nosso chamado e a sensação que não é para nós, porque nos sentimos tão incapazes. Verdade, ela botou aquela parte, né, que a gente sente, que não é chamado, e isso é até uma confirmação, como eu disse, né, de que Deus está nos chamando. Mas é nessa incapacidade que Ele age através do nosso sim, sim. E é só através da incapacidade. A brasa, que foi a graça de Deus na vida de Isaías, só veio porque ele se reconheceu impuro. Senão ele não teria recebido a graça. Né? Quando ele percebe a sua fraqueza, ele clama a Deus. Então, quando eu percebo incapaz, eu me abro para a graça de Deus, e a graça de Deus vem e a obra é feita. Né? Você está certa, Vânia, muito certa. Entendeu bem. Como é lindo ver a igreja, a cada ano, nos levando a refletir o nosso sim. E coerência de vida. No cotidiano da vida, levar Jesus a quem nos encontramos. Isso é um ponto mesmo que eu ia pontuar e eu acabei não pontuando. Né? A gente pergunta assim, nós tivemos... Eu até fiz a lista desde quando começou a campanha da fraternidade. Né? Então, nós, no ano, vimos sobre os índios, outro ano vimos sobre a infância, outro tráfico humano, enfim, foram vários temas. Eu pergunto, por que passou aquele tema? Acabou a nossa missão diante daquele tema? Não acabou. Né? A voz do Senhor continua gritando. Então, nós temos que levar esse Jesus para todo mundo, através da nossa vida, que é doação de amor e misericórdia. Pronto, gente, vou parar por aqui, eu prometo. Já estou acabando meu tempo, acabou agora, estou com 2 minutos para acabar. Eu agradeço demais. Eu voltarei aqui no dia 17, com outra temática. Né? Eu agradeço vocês que puderam ficar aqui comigo. Muito obrigado, valeu por tudo. Né? E como eu repito, né? Eu tô agraciado porque por ter dado esse tema me fez aprofundar muito nessa temática. Eu precisava aprender muito mesmo, né? Ou seja, a necessidade nos leva a receber a graça de Deus. Valeu mesmo, obrigado por tudo, obrigado, Aristeu, e eu fico por aqui.